1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é vida pura e eficaz. A Tua palavra não volta vazia. Nós abrimos os nossos corações nesta noite para ouvir a Tua palavra. Fala conosco nesta noite conforme Tu queres, e Te louvaremos e Te engrandeceremos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de ler nesta noite está falando a respeito de um dos homens, segundo a Bíblia, de grande valia, de grande importância e com muitas experiências com o Deus da Bíblia. O texto bíblico está falando a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O mesmo Davi que enfrentou o urso, que enfrentou o leão, que enfrentou os gigantes, e que teve vitórias contra todos estes seus adversários. É de notório que quando nós falamos acerca do mundo físico, do mundo natural, a respeito de um homem que luta com o urso, mata o urso, tendo vitória sobre ele, é de se espantar, de se admirar a coragem e a determinação sobre este tal homem. Quando falamos a respeito de um homem que enfrentou um leão, matou o leão, nos espantamos, porque na lógica, na ótica humana, isso é impossível, quase impossível de acontecer. Estamos falando a respeito de um homem que não foi convidado e não foi convocado para a guerra, para a peleja, mas ao levar lanche para seus irmãos que estavam no campo, juntamente com o exército de Israel, viu um gigante que afrontava o povo de Deus, e isso já se inteirava há 40 dias. E Davi, mesmo não sendo convocado para a peleja, se colocou à disposição, se ofereceu, se colocou de prontidão para enfrentar o gigante Golias, o grande incircunciso filisteu. E a Bíblia diz que Davi, com apenas uma funda e uma pedra, venceu o gigante Golias, o viu tombar diante de si. Não somente conformado com isso, pegou a espada do próprio adversário,
arrancou a sua cabeça e levou-a e apresentou diante do rei Saul. Estamos falando a respeito de um homem que em toda a sua trajetória demonstrou a sua fé, a sua confiança, a sua determinação, a sua firmeza, seu punho forte, acreditando e confiando no Deus a qual ele servia, sem ter nenhum momento em que ele retrocedeu ou que ele recuou. Estamos falando a respeito de um homem que teve e tinha muitas de suas qualidades, de suas perfeições, mas a Bíblia também diz que um dia este homem pecou contra Deus, falhou diante de Deus, rasgou o seu peito, o seu coração, confessando a Deus o seu pecado, confessando a Deus a sua fraqueza. E a Bíblia ainda diz no Salmo 51 que ele clama a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor viesse perdoá-lo. E ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença, não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Quando Davi menciona não retires de mim o teu espírito, é porque ele sabia que no dia em que ele foi ungido a rei, através do profeta Samuel, a Bíblia diz que após ele ser ungido pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele dia. Ou seja, todas as vitórias que Davi obteve não foram na força de seu braço, mas foram através da presença e do poder de Deus. Todas as conquistas, todas as vitórias que Davi obteve para a sua vida, para a sua trajetória, para o seu currículo diante de Deus e diante de todos, não foi por conta do seu conhecimento humano, não foi por conta das suas experiências em vida terrena, notoriamente física, mas foram todas projetadas e adquiridas através do poder e da presença de Deus. De tão valia, de tão importância, que a Bíblia diz que certa feita Davi, ao se ausentar de Ziclag, ao retornar com aqueles homens que estavam consigo, todas as mulheres e crianças haviam sido levadas cativa, e o povoado de Ziclag havia sido queimado a fogo. E naquele momento, em um momento de angústia, de tristeza e de aflição, a Bíblia diz que os homens, juntamente com Davi, choraram a noite inteira, até amanhecer o dia, a ponto de não ter mais forças e nem lágrimas para chorar. Mas diante de uma dificuldade, de um problema que na ótica humana não tinha solução, porque os homens angustiados a ponto de tão tristeza, de até mesmo razoarem entre si, dizendo que eles queriam e iriam apedrejar a Davi, querendo colocar a culpa em Davi. Diante do problema, Davi não se deixou se levar, Davi não se abateu, Davi não se entregou, Davi não se conformou com o problema e com a adversidade. A Bíblia diz que naquele momento Davi decide consultar ao Senhor, perguntando ao Senhor se ele deveria ir atrás daqueles que haviam levado as mulheres e as crianças cativas, e se o Senhor daria a ele a vitória. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Davi dizendo: vai, porque eu lhe darei a vitória, e você trará todas as mulheres e filhos com os que estavam cativos de volta para Ziclag. Assim aconteceu. Deus deu vitória a Davi, e juntamente com aqueles homens trouxeram de volta as mulheres e as crianças que haviam sido levadas cativas. Estamos falando a respeito de um homem que tinha coragem, estamos falando a respeito de um homem que tinha determinação, estamos falando a respeito de um homem que andava de cabeça erguida. Quem naquela época não gostaria de ter a amizade de Davi? Quem naquela época não gostaria de estar próximo a Davi? Era de grandeza e de grande admiração quem conhecia a trajetória,
quem conhecia as conquistas de Davi, quem sabia do seu testemunho, muito se admirava e sabia constantemente que Davi era um homem realmente segundo o coração de Deus, porque Davi tinha intimidade com Deus. A presença de Deus estava sobre a vida de Davi. As pessoas olhavam e diziam: você está vendo este tal Davi? Sim, já matou urso, já venceu gigante, já enfrentou todos os desafios que estavam diante dele e teve vitória, porque Deus está com ele. Podemos dizer que Davi vivenciou uma fase de vitórias, de conquistas, de grandes bênçãos diante da presença de Deus. Mas o texto que nós acabamos de destacar está falando a respeito de um homem que sofreu as ameaças de Saul. E devido às grandes ameaças, porque Davi razoava em dizer que queria que alguém tirasse a vida de Davi. A Bíblia diz que aquele homem que tinha coragem e determinação agora se encontra angustiado, se encontra entristecido, se encontra sem força, se encontra sem ânimo. Ô bispo, como é que o senhor sabe que Davi se encontrava sem força, angustiado, ou até mesmo sem ânimo? Isso a Bíblia é muito clara em destacar. No Salmo 142, o Salmo 142, segundo a Bíblia, são palavras ditas por Davi quando estava na caverna de Adulão. E quais foram suas palavras? No versos 1 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante ele, perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheces a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Observa que a Bíblia diz no verso de número 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Em outras palavras, Davi se sentiu sozinho. Em outras palavras, Davi se sentiu abandonado. Davi não encontrava para si um amparo, um auxílio, um ombro amigo, alguém que poderia ajudá-lo, alguém que poderia abraçá-lo no momento de aflição, no momento de angústia, porque o que mais chegava até Davi era: Saul quer tua cabeça, Saul quer que tirem a sua vida. As ameaças estavam postas diante de Davi, e por não encontrar um amparo humano, um auxílio humano, alguém que poderia dizer para ele: Davi, esta situação você vai vencer, na mesma proporção em que você venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, venceu todos aqueles que se levantaram contra a sua vida, não vai ser diferente, você vai vencer. Mas faltaram palavras para Davi, faltou uma mão estendida para Davi. E o que nós entendemos com isto? Existem momentos na nossa vida que nós vamos enfrentar batalhas na solidão, batalhas, desertos, lutas, adversidades, problemas, e vamos nos sentir sozinhos, vamos pedir às vezes até o auxílio de alguém, mas não vão estar ali para nos auxiliar.
Vamos procurar um ombro amigo, mas não vamos encontrar. Esperamos receber uma palavra de ânimo e de incentivo, mas não vamos encontrar. E o que vai nos restar, o que nos resta no momento como esse? Nos resta procurar o refúgio em Deus. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ou seja, Deus vai estar sempre de braços abertos para nos acolher, para estender a nossa mão quando nós precisarmos. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor. E os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa atender alguém que precisa de um auxílio. Em todo o tempo Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe de todos os detalhes da nossa vida. É preciso entender e compreender que, em contrapartida, o inimigo de nossas almas vai tentar aproveitar da nossa fragilidade humana, das nossas fraquezas humanas, e vai chegar perto do nosso ouvido e vai dizer: não tem mais jeito, acabou para você, você não vai vencer esta prova, você não vai vencer este desafio, não tem solução para este problema, você não vai vencer esta enfermidade, você não vai vencer este levante. Mas eu quero, da parte de Deus, antecipar para você nessa noite, está sendo alcançado por esta palavra, que Deus é o teu socorro bem presente no dia da angústia. E eu quero ir mais além ainda e te dizer: você vai vencer este deserto, você vai vencer esta enfermidade, você vai vencer este gigante, você vai vencer esta batalha, você vai vencer esta crise, você vai vencer este problema. Por que é que eu vou vencer, bispo? Porque maior é o que está com você, o que está conosco, do que o que está no mundo. Por que é que nós vamos vencer? Porque Deus garante a minha e a tua vitória. Se você confia no poder da palavra nesta noite, abre o teu coração e adore a Ele nesta noite. Nem sempre vamos estar fortes, nem sempre vamos estar animados, nem sempre vamos estar motivados. Vai ter dia que vamos estar cabisbaixo, entristecido, sem força, sem ânimo, sem alegria, sem disposição. Mas em todo tempo Deus estará nos contemplando. Quando Davi começou a vivenciar este momento em sua vida, em que todos viraram as costas para ele, senão ele não teria dito lá no Salmo 142, dizendo: eu procurei auxílio, não encontrei. Eu procurei quem me ajudasse, não encontrei. Ninguém cuidou da minha alma. Era um homem sozinho, na solidão da vida, tentando escapar, tentando fugir para poupar a sua própria vida. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Davi pediu auxílio, amparo ao sacerdote de Aimeleque. E quando ele estava perante aquele lugar, a Bíblia diz que ele foi visto por alguns servos de Saul que estavam presentes naquele lugar, naquele ambiente. E não foi muito tempo, não tardou muito, eles reconheceram Davi, dizendo: este não é aquele que foi ungido como rei, aquele que tocava a harpa, aquele que tocava enquanto o coração de Saul se acalmava. É ele sim que está aqui. Naquele momento, quando Davi percebeu que havia sido reconhecido diante de Aquis, rei de Gate, a Bíblia diz que Davi começou em uma estratégia para se ausentar dali. Ele começou a se comportar como doido, como alguém que estava doido da cabeça. Ele começou a abraçar as paredes do cenário, começou a abraçar as portas do cenário e começou a babar, de forma que a baba escorria pelo canto da boca. Naquele instante
instante, a Bíblia diz que o rei de Gate olhou e disse: falta para mim doidos, para que trouxeste este até aqui, diante de mim. Era uma estratégia de Davi, e o rei mandou que tirasse Davi do cenário. Tem momentos que Deus vai nos tirar da cena, tem momentos que Deus vai nos colocar ausente, tem momentos que Deus vai nos esquecer, a ponto de alguém dizer: cadê ele? Cadê ela? Acabou, foi, ele parou, ela desistiu, ele está vivo ou morreu? É situação que Deus cria para nos tirar do cenário, mas quando nos trazer para o cenário novamente, vai ser para nos honrar, para nos abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Davi se ausenta dali. E para onde Davi vai? Para a caverna de Adulão. Tem pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra, no templo, em casa, no trabalho, na rua. Alguns estão entrando na caverna, outros já estão lá na caverna, e outros estão saindo da caverna. Essa pessoa que está perto de você agora, está sorrindo, demonstra que está tudo bem, mas na ótica espiritual se encontra na caverna. Está tentando disfarçar como quem está fora da caverna, mas está dentro da caverna. Se o Senhor se aproximasse dele, dela hoje, diria como fez com Elias, quando Elias foi para a caverna: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras: rapaz, o que tu está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar não, rapaz, sai fora, sai fora. É só um lugar de passagem, é um lugar só de aprendizagem. Entrou, já aprendeu, refletiu, decidiu o que tu quer para a sua vida? Sim, então sai da caverna. O Senhor diria sim. Quando Davi entrou na caverna, ele pensou consigo mesmo: agora eu vou ficar sozinho. Ninguém me viu entrar, ninguém sabe que eu estou aqui. Até porque quando a gente estamos numa situação de entrar na caverna, na lógica humana, alguém diz: está em depressão. Mas na lógica espiritual diz: não, está na caverna. Não quer conversar com ninguém, não quer diálogo. Você está entendendo? Se cantava, não quer cantar mais, caverna. Se pregava, não quer pregar mais, quer ficar na caverna. Se antes participava de tudo, não quer participar de mais nada, porque está na caverna. Se isolam para si: eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, porque eu procuro um ombro amigo, não encontro, ninguém cuida de mim, ninguém dá atenção para a minha situação, para a fase em que eu estou vivendo. Então vou ficar na caverna, porque dentro da caverna ninguém está me vendo. A Bíblia diz que quando Davi entra na caverna, procurando para si refúgio, imediatamente os irmãos de Davi e o pai de Davi fica sabendo que Davi estava na caverna. Segundo historiadores, estudaram a profundidade, e até o dia de hoje não concluíram a dizer quem falou para os irmãos de Davi, para o pai de Davi, que Davi estava na caverna. Em outras palavras, como é que eles souberam que Davi estava na caverna? Não souberam explicar. Tem coisas que não tem explicação. Aleluia, aleluia, não tem explicação. E a Bíblia diz que eles descem para ter com Davi, até a caverna. Neste período que eles estão indo ter com Davi, a Bíblia diz que começa a chegar na caverna um grupo de homens,
E segundo a Bíblia, esses homens tinham qualificações. E qual eram as qualificações destes homens? Eu imagino Davi dentro da caverna, aí chega um grupo de homens. E este primeiro grupo de homens eram homens que se achavam em aperto. O que é estar em aperto? Homens endividados. Em aperto, homens que estavam vivendo dificuldades em sua vida. Não somente financeira, em aperto. Homens que estavam diante de problemas que na ótica humana não tinha solução. Uma pessoa, quando está em aperto, ela procura de todas as formas resolver a sua situação, mas não consegue. Parece que cada vez que passa mais, as coisas só vai apertando. Eles se direcionam até a caverna e se apresentam a Davi, homens em aperto. E a Bíblia ainda prossegue a dizer, a segunda classe: e todo homem endividado. Eu imagino que naquele dia o Senhor olhou para a cidade e perguntou: está endividado? Está endividado? Tá? Então vai para a caverna. Você está entendendo? Está endividado? Está endividado? Então vai lá para a caverna. Está endividado? Então vai para a caverna. Exemplo: está endividado? Não, está não. Está endividado? Está não? Então escapou da caverna. Fique em casa. Fique aí. Porque a Bíblia diz na escrita do texto: e todo homem. Em outras palavras, naquela época não tinha computador. Se fosse nos dias de hoje seria mais fácil. Vamos entrar aqui e fazer uma listagem aqui, uma mesclagem para saber todos os homens que estão com o nome no SPC. A lista está aqui, então todos que estão com o nome no SPC têm que ir para a caverna. Na época não tinha isso, mas segundo a Bíblia, todo homem endividado se apresentou na caverna. Eu imagino Davi olhando e pensando consigo mesmo: já tem um grupo aqui de homens em aperto, agora chega um grupo de homens endividados. Como se não bastasse, a Bíblia prossegue a dizer: e todo homem de espírito desgostoso. Você sabe o que é uma pessoa desgostosa, irmão? Não tem razão para viver, não tem ânimo para nada. Quando a pessoa vive uma vida de desgosto, ela olha para si mesma e diz: eu não presto, eu não tenho valor, eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que eu vim no mundo, nem para morrer eu presto. É desse jeito. Espírito desgostoso. Pessoa sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma razão para se alegrar. Não que não tivesse, mas é porque não queria buscar para si. Irmão, preste atenção na mensagem em nome de Jesus. Mas porque não queria para si. Você sabe aquele tipo de pessoa que você faz tudo para animar ele, para animar ela, mas a pessoa não quer, não reage. Você está dizendo: irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, mas será que vai dar? Não, com Deus não tem será. Com Deus não tem talvez. Nós temos duas escolhas: ou a gente luta, ou a gente desiste. Desistir não vai resolver o problema, desistir não vai resolver a situação, desistir não vai fazer com que você receba a vitória. Então o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer? Lutar pela nossa vitória, pela nossa comunhão, pela nossa salvação em Cristo Jesus. O que Deus faz na nossa vida é o mesmo que um médico faz com um paciente. O que ele faz? Senta aí. Antigamente ainda o médico usava aquele negócio em cima aqui, né? Aí chegava o paciente, ia lá, tinha paciência, tira a camisa, aí, né? Você ficava até sem graça, tirar a camisa, aí tira a camisa, aí ia sentir aqui o peito, né? Para ver se estava chiando, olhava aqui atrás, via tudinho, fazia todo o procedimento.
Hoje em dia tem alguns que não faz isso. Você chega lá, sentou, o que você está sentindo? Estou sentindo isso e aquilo, oh, ok. Pega aí. Apesar de atestado, vou, então, está aqui, tome atestado. Pronto, doutor, já consultou, mas doutor está doendo, não precisa não, já, só tomar esse remédio aí. Você pega a receita e está indo para casa. Aí você que decide, se você vai pegar a receita, vai comprar os medicamentos, vai tomar os medicamentos conforme está escrito na receita, ou se você vai dizer, não, eu não vou tomar, não vou fazer questão disso não. Não vai sarar. Você está entendendo? Vai viver enfermo. Tem que seguir a receita. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Todos os dias o Senhor fala através da palavra. Mas não adianta ouvir a palavra todo dia e não colocar em prática na nossa vida, querido. Não basta apenas vir à igreja, vir ao culto. Não basta dizer que serve a Deus, se não colocar em prática a palavra nas nossas vidas. Davi olha para eles, em aperto, endividados e de espírito desgostoso. O que a Bíblia diz? E ele se fez. Pastor Hinaldo, ninguém colocou. Não foi eles que disseram, Davi, você pode ser o nosso chefe aqui? Nós chegamos aqui, Davi, Davi, eu estou em aperto, eu estou endividado, meu espírito desgostoso, eu não quero mais viver, Davi, para mim acabou. Não foi eles que escolheram, a Bíblia diz, e ele se fez chefe deles. Porque quem tem visão de Deus não fica olhando a situação acontecer e não faz nada diante do problema. Não adianta a gente conhecer aonde está a nossa dor, aonde está a nossa aflição, aonde está a nossa angústia, aonde está o problema, se a gente não reagir diante dele. Não adianta. Tem gente que anda com problema que nem bichinho de estimação, já acostumou. O problema é meu. O problema é meu. Mas problema se resolve. Não, meu irmão, isso é mentira de Satanás, que não tem jeito, que não tem solução, como é que você vai resolver, não vai ter vitória, não vai acontecer. É mentira do inimigo. Quantas situações nós já enfrentamos na nossa vida, que na ótica humana a gente olhou e disse, não tem jeito, como é que eu vou fazer isso aqui? E depois que você passou, você olha e diz, meu Deus do céu, como é que eu venci esta prova? Como é que eu venci esta luta? Como é que eu consegui sobreviver a esta situação? Como é que pode? Tem coisas que é de se espantar. Na quarta-feira eu preguei aqui e falei a respeito que Deus não dorme. Deus não dorme. Quem cuida de você não dorme. E é uma grande realidade. Ontem, depois do encontro das rosas, eu e a bispa foi deixar a Glaucia em casa. Já era mais ou menos umas 11, quase 11 horas da noite naquela hora, né? 10 e pouco. E quando a gente está retornando de lá, na hora que eu saí da rua que faz a ligação para o condomínio onde ela mora, quando eu peguei a pista que desce pelo Sucupira, eu não andei assim uns 50 metros. Veio um carro atrás de mim e começou a colar, encostar. Eu segurei para ele passar, mas ele não queria passar. A intenção dele era colar pertinho de mim, e ó, assalto. Eu olhei no retrovisor e disse para a bispa, tá colando aí atrás, eu não vou abrir não vou parar não. Aí eu acelerei um pouquinho, segurei para ver se ele queria passar, segurei, mas ele não passou, colou atrás e foi chegando, aí eu acelerei. Quem já andou lá sabe como é que é. Quando eu desci na curva, 120, quase para 140, eu nunca fiz uma curva a mais de 120, eu fiz ontem. Falei, Jeová, tu está no controle. E fui rasgando a curva assim, o carro foi cortando de um lado para o outro. E ele não diminuiu nem sequer um pouquinho. Quanto mais eu pisava, mais ele pisava. E ali tem fama de assalto direto ali antigamente, agora até que não, mas antigamente ali direto eles tomavam carro em assalto. Quando eu fiz a primeira curva, eu acelerei e ele foi colado atrás. Eu falei para a bispa, se chegar na próxima curva, ele não diminuir, eu vou pisar mais ainda. Nós vamos até 180. Vamos embora.
Passei de uma carreta. Quando eu cheguei na primeira curva, porque lá ela faz um S, quando eu fiz a primeira parte, o carro já deu uma derrapada assim pelos cantos, eu segurei e ele foi. Quando foi na segunda curva, pastor Hinaldo, daí eu não deu conta mais não. Quando subiu no quebra-mola que voou, o controle saiu da mão aqui, ó. Aí o carro fez assim para lá, levantou as rodas do lado direito assim, levantou assim, ó, levantou, bateu assim, levantou de lá, foi quicando assim, ó. Jogou a traseira. Quando ele voltou para o lado esquerdo, que eu vi um poste, meus braços depois ficou doendo. Eu pensei comigo mesmo na hora assim, pastor Naldo, falei, acabou. Na última jogada que o carro fez, eu desisti, soltei o volante. Quando eu soltei o volante, eu não vou dizer que eu não sei como, porque eu sei como é que foi. O grandão lá de cima pegou no volante, puxou para cá e segurou o carro no lugar. Aleluia, aleluia. Quando eu olhei no retrovisor, o carro que estava me seguindo parou lá atrás. Eu falei para a bispa, está vendo a estratégia do inimigo? Mas nós servimos um Deus que não dorme. Ele trabalha 24 horas por dia para trazer sobre a nossa vida livramentos. Deus sabe, querido, o que pode fazer na nossa vida, na nossa história, se nós acreditarmos e confiarmos na sua palavra. Então a Bíblia diz que esses homens entraram na caverna. Entraram, todos estavam lá. Se fôssemos perguntar nos dias de hoje, querido, você está junto de uns camaradas desse, em aperto, endividado, espírito desgostoso? Para você ter uma noção, exemplo. Se fosse mais ou menos assim, senta aqui, pastor Francisco. Vou citar um exemplo para vocês. E aí, vamos fazer um lanche ali, vamos? Ou nada. Mas, rapaz, vamos lá, moço, comer um hambúrguer, tomar um refrigerante e tal. Eu estou com dinheiro aqui, vamos lá nós dois, vamos? Ou nada. Por quê, rapaz? Eu estou num aperto. Não tem nem um centavo. Rapaz, homem, faz o Pix lá, passa cartão. Ih, os cartões explodiu tudo. Você está entendendo? Ao menos desse jeito. Então vamos lá. Vamos a gente fazer um lanche, depois a gente volta para cá, vamos lá. Não posso ir. Por quê, rapaz? O rapaz vai estar lá na esquina. Quem é esse rapaz que vai estar na esquina? Eu estou devendo esse rapaz. E se a gente for pela outra rua de lá, o que você acha? A gente cortar pela rua de trás, dá para ir? O pessoal da rua, estou devendo é todo mundo. E se a gente for pela principal? Aí que eu estou devendo mesmo. Aí como é que nós vamos fazer um negócio desse? Não tem jeito, rapaz. Vem cá. Vamos lá, mais gente. Vamos fazer um lanche mais porque eles não podem ir, ele está endividado. Ele está em aperto, ele está endividado. Não pode sair para lugar nenhum que está sendo ameaçado de morte. Vamos lá comigo então, para a gente fazer esse lanche? Rapaz, eu não vou não. Rapaz, por quê, rapaz? É a única coisa que eu quero fazer é morrer. Rapaz, minha vida é tão boa, rapaz. Já tentei me matar umas 10 vezes essa semana. Homem, moço, mas não faça isso, rapaz. Isso é especial para Deus, rapaz. Faz o seguinte, então sente aí. Eu vou fazer o seguinte, já que vocês estão todo mundo nessa situação, deixa eu contar quantos que estão nessa situação aqui, e eu vou falar um negócio para vocês. Aí conta, conclusão, sabe quantos que tinha? 400. Aí Davi olha para eles e diz, eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje, não precisa ter eleição, votação não, eu sou o líder de vocês. Você está entendendo? Alguém olhava e dizia, mas para que ele vai ser o líder? Para resolver o problema. Porque Deus não trabalha na lógica que o homem trabalha. Deus tinha um propósito com Davi na caverna e um propósito com todos aqueles homens que estavam ali. Porque Deus, ele não olha na ótica natural, ele olha na ótica espiritual. Se alguém passasse de frente à caverna, olhasse e já diria, rapaz, olha quem está dentro da caverna.
Só tem quem não presta dentro da caverna, homem aperto, endividado, espírito desgostoso. E Davi está lá se fazendo o chefe deles, porque eles não conheciam a forma em que Deus trabalhava. Porque Deus olha para as pessoas não pela aparência, não pelos status, não pelos diplomas, não pelo alto escalão. Deus olha para as pessoas que muitos olham e diz: não vale nada. O Senhor diz: para você não presta, mas para mim é um vaso Mas esse vaso não presta, não vale nada. Não tem problema, para você não tem valor, porque você não pode quebrar o vaso e fazer de novo. Eu posso pegar o vaso ainda que esteja só os cacos no chão. Você não consegue fazer nada, não tem valor para você, porque você não é oleiro. Eu não. Eu pego os cacos, eu junto os cacos, amarro o barro e vou moldando sobre a roda. E vou moldando sobre a roda. E quando eu terminar de fazer o vaso, se eu olhar e dizer: não ficou bonito, não ficou do jeito que eu quero, eu quebro o vaso e faço um vaso novo, mas fica do jeito que eu quero. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que escolhe os que não são para confundir os que são. O Deus da Bíblia é aquele que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. O Deus da Bíblia escolhe os desprezados, os humilhados, os improváveis, para mostrar que Ele é Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei se muitos viraram as costas para você, porque você está em aperto, porque você está endividado, porque está com espírito desgostoso. Mas uma coisa é certa, da parte de Deus nessa noite: Deus te levou, permitiu você entrar na caverna para ter um encontro com Ele. Mas espera aí, bispo, o que é isso? Quando você sair da caverna, vai sair não em aperto, vai sair não endividado, vai sair não com espírito desgostoso, mas vai sair de cabeça erguida dizendo: Deus mudou a minha vida, Deus mudou minha história, Deus mudou a lábia, a cora, Deus está trabalhando em sua história. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora, eu já estou concluindo. Existe algo mais profundo do que a gente pode imaginar nesse negócio aqui. O que, bispo? Davi tipifica no mundo espiritual o próprio Deus. Aqueles homens tipifica no mundo espiritual aqueles que estão espalhados por todo o globo terrestre. Quem são esses? Os pecadores. Aqueles que carecem, que precisam, que necessitam de algo novo na presença de Deus, de terem suas vidas transformadas, libertas, purificadas e salvas diante da presença de Deus. Terceiro, a caverna representa a igreja, a casa do Senhor aqui na terra. Na terra. Já viu que tem gente que olha e diz: lá naquela igreja só tem quem não presta. Eu conheço fulano de tal, não vale o que o gato enterra, não vale para você. Mas aonde ele está? Dentro da caverna. Caverna é lugar de treinamento diante de Deus. Caverna é lugar de preparação diante de Deus. Deus nos permite entrar na caverna para tratar a nossa vida, curar as nossas feridas e fazer-nos fortes, cheios da sua presença diante dele. Na ótica humana, se alguém olhasse para dentro, dizia: só tem gente desse jeito, endividado, em aperto, espírito desgostoso. Davi está amedrontado, fugindo para não morrer, entrou dentro da caverna. Porque Deus não trabalha na lógica que o homem trabalha. E na conclusão vou te mostrar na Bíblia agora. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... O Senhor não vai chamar para a caverna aqueles que não precisam de um tratamento na caverna. Você está entendendo? Porque tem gente que é perfeito, mas tão perfeito, e
o lugar dele não é na caverna. O lugar dele não é na caverna. Eu sou um exemplo, eu sou santo, eu sou isso, ninguém é igual a mim, ninguém é forte como eu. Lá na frente, querendo ou não, vai se arrastando para a caverna. Ou vai para a caverna ou morre, irmão. Ou vai ter um encontro com Deus, ou a vida é ceifada. E o que o Senhor está dizendo? Vinde a mim, vem até mim. Está cansado? Vem. Está oprimido? Vem. Está em aperto? Vem. Está endividado? Vem. Está com o espírito desgostoso? Vem. E o diabo está dizendo, vai não. Vai não, acabou para você. Vai não, você vai perecer. Vai não, não vai dar certo. Não deis ouvidos à voz do inimigo. Aleluia. Em Marcos capítulo de número 2, versículo 13 ao versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus passa e encontra um homem sentado na coletoria. O nome dele era Levi ou Mateus. O Senhor olha e diz, levanta-te e segue-me. Imediatamente ele se levanta e vai seguir a Jesus. Eu imagino que quando ele se levanta para seguir Jesus, Jesus encosta e diz assim para ele, sabe para onde é que a gente vai? Para onde, mestre? Para a sua casa. Para quê? Vamos comemorar. Tem como fazer uma janta lá para nós? Agora, na hora. Vamos agradecer. Afinal, a partir de hoje, tu não vai ser mais um cobrador de impostos. Tu vai ser um servo, um discípulo do Senhor Jesus. Então vamos lá para casa. Chegam na casa dele, sentam à mesa. Irmão, o camarada era cobrador de impostos. Ele conhecia todas as qualificações de pessoas naquela época. Pessoas que eram pecadoras, publicanos, pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus. A casa ficou cheia naquele dia, cheia. Eu imagino que quando Jesus senta na mesa, ele senta do lado de Jesus e vai chegando gente sentando em tudo quanto é assento e vai ficando cheia a casa naquele momento. Aí quem encosta sobre eles assim perto é os fariseus. Os fariseus olham assim de longe e dizem, como é que pode, rapaz? Como é que pode esse tal de Jesus? Ele diz que ele é o Senhor, mas senta à mesa com publicanos e pecadores. Em outras palavras, se ele é o Senhor, por que é que ele se aproxima de quem não vale nada, de quem não presta, de quem não tem valor, de quem é desprezível? Se ele é o Senhor, ele só tem que andar com pessoas que realmente são fiéis, são santificadas. Jesus toma a cena. E o que Jesus fala para eles? Quem lembra? Qual foi a resposta de Jesus para eles naquele momento? Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É por isso que aconteceu nesta proporção naquele dia. Está em aperto? Então vai para a caverna. Não está em aperto? Então fica fora da caverna. Aleluia, está endividado? Então vem para a caverna. Espírito desgostoso? Então vem para a caverna. Na ótica humana, as pessoas dizem, esse camarada aí, quando estava no mundo fazia isso, fazia aquilo. Esta mulher, quando estava no mundo fazia isso, fazia aquilo. Quando estava no mundo, mas já saiu de lá e entrou na caverna. Quando entrou na caverna, deu de cara com Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia olhou para ele, olhou para ela, olhou para mim, olhou para você e diz, a partir de hoje, você não tem mais como Deus, o Deus deste século, mas eu passo a ser o seu líder, o seu chefe, o seu Deus, o seu Senhor, para mudar a sua história. A partir de hoje, Deus tem mudança de vida para a vida de muitos nesta noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia não esclarece quanto tempo que Davi ficou na caverna, mas segundo historiadores, quando Davi saiu da caverna, juntamente com aqueles homens entraram fracassados dentro da caverna, mas saíram honrados na presença de Deus. Não importa como você entra na caverna, o que importa é como você sai
da caverna. Eu quero dizer para você que está sendo alcançado por esta palavra, que outrora pregava, profetizava, adorava, cultuava, congregava, evangelizava, e por algum motivo, por alguma razão, você parou no meio do caminho. As pessoas te apontam, as pessoas caluniam a sua vida. O Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: vem para a caverna, vem para a caverna, vem para a caverna, porque eu quero mudar a tua vida hoje. Alabás. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Quem é fraco, te prepare para ser fortalecido na presença do Deus da Bíblia. Quem estava triste, te prepare para se alegrar na presença do Deus da Bíblia. Quem estava vazio, te prepare para ser cheio da presença de Deus diante do Deus da Bíblia. Quem está entendendo, adore a ele nesta noite. Tem gente que chegou nessa noite arrastando, quase parando, sem forças, fraco, pensando até em desistir, com espírito desgostoso, fraco e aperto. Mas Deus está dizendo: não desista, não para, não recua, não se entrega. Se encontre com Deus nessa noite, porque Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. Quem olhou para você e desacreditou, vai ter que ver Deus te abençoar. Aleluias, aleluias. Aguenta firme, aguenta firme. Você não vai morrer na caverna. Deus marcou esta noite para te dizer: Ele está com as mãos estendidas para te ajudar. O que fizeram com Davi, fizeram com Jesus. No momento em que ele mais precisou, muitos viraram as costas para ele. Outros negaram até mesmo conhecer a Jesus. Mas ele não abriu mão. Ele foi até o final. Pagou o preço. Pagou a conta. Morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E marcou para te dizer nessa noite que ainda não acabou. Tem dupla honra para a sua vida. Irmãos, Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Todos nós que estamos em vida terrena estamos sujeitos a tudo. A tudo. Tudo. Que às vezes tem gente que eu estou com o nome limpo, aí quer se desfazer de quem está com o nome, não vale nada, está com o nome sujo. Tem gente que está prosperando, mas desfaz de quem está em aperto. Aleluia, está entendendo? Tem gente que está firme, está alegre, está motivado, está forte, mas desfaz de quem está fraco, de quem está com o espírito desgostoso. Só que o mundo dá voltas. Deus vai pegar quem está em aperto, quem está endividado, quem está com o espírito desgostoso, vai trazer para a caverna, vai tratar das feridas, vai entrar na peleja, vai mudar a história e vai honrar você para a glória dele. Te prepare para viver milagres. Te prepare para testemunhar milagres. Porque tem gente que é assim, você vai lá: irmão, você pode me ajudar, irmão? Não posso. Posso não. Pode, mas não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Mas Deus está vendo tudo o que você está passando, que você está enfrentando, e Ele não abre mão daquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém?